Prontinho. Bom, pessoal, então vamos lá. Para quem está aqui, para quem vai assistir a reunião gravada também, né? Que a gente sempre é válido a gente reforçar referente qual que é o nosso intuito com essa reunião aqui. Então a gente sempre busca fazer nas sextas-feiras às 16 horas, tá? Então pode colocar aí na agenda de vocês sempre esse horário, a não ser quando acontece algum tipo de probleminha, né? Mas sempre a gente busca ser pontual referente a esse horário, e a gente sempre busca trazer um conteúdo que vai trabalhar para aumentar o faturamento de vocês de alguma forma, vai ajudar a clínica de vocês de alguma forma, né? Então, na semana anterior, a gente trouxe um convidado, que foi bem legal, né? Então, às vezes é comigo, às vezes é com algum convidado, com algum parceiro, então sempre fiquem atentos aí, né, nos nossos canais de comunicação, para a gente conseguir, né, levar esse conteúdo para vocês. E se tiverem alguma sugestão também de conteúdo, né, de repente de alguma coisa que vocês gostariam de saber um pouquinho mais, ou, né, até, de repente algum convidado, vocês vão passando para a gente que a gente tenta aí o contato, tá bom? Bom, então, gente, vamos lá. Deixa eu só... Você aceita a pessoa para mim, por favor? Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias do fim do mês, né? Então a gente vai já chegar no primeiro, né, fim do mês aí, que é esse mês de janeiro. Já estamos aí na reta final, né? Então a gente tem mais, para quem trabalhar no sábado, tem hoje, tem amanhã ainda, né? Senão já vai ser aí a última semana do mês, né? Então passou muito rápido, não sei para vocês, né? Mas para a gente aqui passou muito rápido esse mês, não dá nem para acreditar que já vai acabar o primeiro mês do ano. A gente começou o ano e já está acabando o primeiro mês, né? Então as coisas estão acontecendo tudo muito rápido, né? Então por que de repente a gente está com essa sensação e tudo mais? Então a gente tem que tomar esse cuidado para a gente, né, não perder tempo, ainda mais nesse ano que vai ter aí dificuldades como eleição, feriado, Copa do Mundo, coisas nesse sentido. Então cada mês, cada dia conta muito, né? Então vamos lá, vamos falar sobre as estratégias do fim do ano, né? Vamos falar aí do fim do mês, desculpa. Então sempre, né, no fim do mês, a gente vai trabalhar com a base que nós temos, tá? Então, hoje, as clínicas odontológicas, seja independente do tamanho, tá, gente? Tem muitos pacientes aí na base de vocês que dá para vocês trabalharem com esses pacientes. Aqui na Prospect, a gente busca fazer diferente de todas as outras agências. A gente trabalha muito com a parte de anúncio, sim, para sempre estar alimentando a base, mas nós trabalhamos muito também com a parte da base de vocês, né, com os clientes que vocês já possuem. Tanto que a gente fala muito para os nossos clientes que a gente normalmente consegue aumentar o faturamento sem, às vezes, precisar de investimento, por conta dessas estratégias que a gente vai passar aqui. Tá bom? Então, a ideia é a gente conseguir ajudar vocês a trabalhar com a base de vocês, porque podem escrever aí, esse ano, devido a tudo isso que eu falei, 14 feriados, Copa do Mundo, eleição, né, imposto do MEC, tudo. Quem não trabalhar com a base de clientes vai sofrer muito, né? Por quê? Porque as coisas estão cada vez mais difíceis e mais caras, né? Nunca, gente, fica mais barato. É difícil ficar mais barato, né? As coisas só tendem a ficar mais difíceis e mais caras, tá? Então já vem um tempo aí que eu venho falando referente a, olha, trabalha com a sua base, né? Não fique dependendo só da rede social. E para quem seguiu essas orientações, hoje está um pouco mais tranquilo. Para quem ainda depende de rede social, né, não que as coisas não vão funcionar, pelo contrário, né, o Meta é uma das maiores empresas do mundo, ele sempre vai conseguir entregar valor, só que você vai pagar mais por isso, na medida que você vai ficando mais dependente dele, né, ainda mais agora com essa questão do WhatsApp oficial e tudo mais. Enfim, então a ideia de hoje é trabalhar para vocês conseguirem aumentar o faturamento de vocês ainda esse mês, sem, né, necessariamente vocês precisarem investir mais em anúncios, tá bom? Então vamos lá, né? Fim do mês está chegando, a primeira coisa que a gente sempre fala é não deixa para ver a meta de vocês somente no fim do mês, né? Então busquem ali dentro do mês separar essa meta em grupos, né, semanais, quinzenais, até mesmo diário, que se você atingir, por exemplo, essas metas diárias, quando chegar no fim do mês, você vai conseguir ter, né, o atingimento da sua meta mensal, tá? Então eu vejo algumas clínicas que elas só vão ver a parte do, né, da meta, desses indicadores deles lá no fim do mês, para ver se vai atingir ou não, se ainda dá tempo ou não. Então não deixe, né, isso acontecer aí na clínica de vocês, trabalhe para você sempre ir acompanhando isso e ir atuando aonde que precisa melhorar.
esse seria o primeiro passo, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então não adianta chegar lá no dia 30 e reclamar, né? De repente que as coisas não estão acontecendo sem que teve um mês inteiro para de repente fazer alguma coisa. Às vezes na última semana do mês você não vai conseguir ter tempo, né, para fazer todas as ações necessárias, tá? Então esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto é que então não depender só da rede social, né? O ideal é que a sua clínica tenha várias outras fontes de aquisição, e eu acho que para 2026 isso vai ser muito forte, tá? Então, não só para clínicas odontológicas, mas para qualquer negócio, ter várias fontes de aquisição, né? Várias outras fontes de renda para a sua clínica vai ser o ideal, né? Porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis e mais caras. Então é importante a gente ter vários, né, vários canais de aquisição, várias fontes de receita acontecendo, do que deixar somente ali na mão do Google, do que deixar somente ali na mão do Meta, né? Então o ideal para qualquer negócio é a gente conseguir ter várias, né, fontes de aquisição, para um pouquinho que vai caindo ali, a gente conseguindo ter um bom resultado de faturamento, um pouquinho de resultado de receita, tá? Então, isso é ideal para qualquer modelo de negócio, beleza? E já tivemos aí o nosso primeiro mês, como de costume, todo mundo que é cliente prospecta, a gente envia as campanhas internas, né? Então, a gente pega ali as datas temáticas que nós temos no mês, manda vídeos e manda também as estratégias internas para vocês trabalharem. E aí, como está chegando, então, no fim do mês, o que vocês podem falar? Por exemplo, a gente tem esse mês, só um exemplo, aquela campanha lá do Dia Nacional do Aposentado. Dia Nacional do Aposentado, minha gente, não tem em fevereiro, não tem em março, tem somente em janeiro, né? Então, a ideia da campanha interna é justamente isso, é chegar para o teu cliente e falar, olha, essa campanha que eu estou fazendo agora não tem mês que vem, não tem depois. Então, ela é muito válida porque a gente consegue trabalhar com essa escassez. Entendeu? Então agora esse é o momento de chegar nos seus pacientes, né, que estiverem conversando com vocês e tudo mais, e trabalhar com essa questão da escassez, né, de que vai acabar, que depois não tem, tá? Então as campanhas internas elas servem muito para isso, serve para esse intuito, né? Porque quando a gente só fala, ah, é porque a campanha vai só para esse mês. O paciente, se ele não consegue tangibilizar e ver aquilo, ele acha que já é migué, né? Que não é real. Porque hoje o paciente já não é mais bobo, ele tem acesso à informação. Agora, ele pode pesquisar lá, por exemplo, Dia Nacional do Aposentado, que ele vai ver que essa informação ela é real, e em fevereiro não tem. Então, quando a gente tem essa explicação, esse contexto, essa história, né, de verdade para passar para o paciente, gera muito mais credibilidade, porque ele realmente acredita e confia naquilo ali. Não, realmente, essa campanha do aposentado, por exemplo, não vai ter mês que vem. Tá? Então as campanhas internas elas servem muito para isso, e também aquela desculpinha, né, para a gente conseguir às vezes fazer um contato com aqueles pacientes que já não voltam mais na clínica, que fizeram a avaliação e não fecharam. Então a gente vê muitas clínicas que elas não sabem muito bem ou não possuem uma ideia ali de como que eu faço contato com esse paciente, como é que eu abordo esse paciente, né? E aí com as campanhas internas a gente consegue resolver isso, tá bom? Então a gente tem aí isso aí resolvido. Então elas servem para aumentar o teu faturamento, vender mais para quem já é cliente, dar aquele up na clínica, né, para tirar aquela sensação de ambiente de clínica, para resgatar os seus leads ou os clientes, né, e auxilia até mesmo na negociação. Então os leads que vocês forem atender, as pessoas que vocês forem atender a partir de agora nesse fim do mês, vocês podem usar muito isso. Olha, essa condição que eu estou fazendo para você é somente nesse mês, somente nessa semana, depois eu não vou ter mais. Então é isso que é usar a escassez na prática, tá? Então tentem trabalhar com isso. Se você é cliente e não recebeu as campanhas internas por algum motivo ou perdeu, nos avisa que a gente encaminha para vocês, que ainda dá tempo sim de conseguir usar elas aí na tua clínica, tá? E aí a escassez vai muito dentro disso que eu passei para vocês, né? Vamos falar assim, só hoje, só essa semana, só esse mês, acabamos de falar sobre isso. E aí tem outros pontos que é importante a gente, né, enfatizar aqui. Hoje, gente, não sei se vocês, em que momento que vocês estão aí, se vocês já fizeram a sua precificação, se vocês já atualizaram ela, né? O que acontece? Naturalmente, todo ano as empresas têm o reajuste, né? Então, o que é legal? É legal vocês comunicarem os pacientes de vocês. Olha, então essa é a última oportunidade antes, né, do reajuste anual. Essa é a última oportunidade de você iniciar o seu tratamento antes do reajuste, né, anual. Então,
é importante a gente comunicar. E aí, para qual paciente que eu posso falar sobre isso? Poxa, de repente é válido, se encaixa bem eu falar com os pacientes que fizeram a avaliação e não fecharam. O impacto tende a ser interessante. Olha, esse orçamento que eu te mandei, ele vai sofrer um reajuste. Né? Então, a ideia é a gente passar para esse paciente que, já que ele tem o interesse e, né, de iniciar o tratamento, por que ele vai prolongar mais e vai pagar mais caro? Né? Então, eu gostaria de receber essa informação se aquilo que eu fosse comprar e tivesse interessado sofresse algum tipo de reajuste. Né? Então, a gente tem duas formas de comunicar isso. Faça o seu tratamento ainda esse mês com os valores de 2025, com os valores do ano passado, ou você pode comunicar, olha, última chance de você iniciar o seu tratamento com os valores ainda do ano anterior ou com os valores antes do reajuste anual. Então você vai ver qual que é a forma que de repente mais te dá retorno. Então dá para trabalhar com leads que faltaram, leads que fizeram avaliação e não fecharam, né, pessoas que iam fazer algum tipo de procedimento ali que só para ver, né, e não fizeram. Tá? Então dá para trabalhar até mesmo com os leads que não agendaram, para ver se assim a gente consegue fazer essa pessoa tomar algum tipo de decisão. Tá bom? E esse momento é o melhor momento para a gente fazer isso, porque ao fim do mês é o momento, né, que a gente realmente tem essa escassez mais aguçada, tá joia? Então trabalhem bastante com isso. Né? Por exemplo, poxa, eu posso chegar em todos os meus pacientes e falar, olha, essa campanha só vai somente até esse mês, depois não tem mais. Tá bom? Então, a gente tem que passar isso acreditando mesmo, porque realmente essa campanha não vai ter mais. Não significa que em fevereiro nós não vamos ter outras campanhas, com outras temáticas, com outras, né, histórias e outro contexto. Mas essa campanha, igual eu falei, por exemplo, o Dia Nacional do Aposentado que tem agora em janeiro, ela não vai mais se repetir esse ano. Tá bom? Então, isso é totalmente verdade, beleza? Bom, o que mais? Vamos trabalhar agora para aqueles pacientes que já são os clientes de vocês, que já estão fidelizados, né? Mas a gente consegue trabalhar com eles. Isso é muito legal, porque a odontologia, de forma geral, o paciente, quando ele chega para vocês, ele às vezes chega com um problema, vocês vão lá e resolvem. Mas existem tratamentos complementares. Então, o paciente, por exemplo, ele pode ter ido procurar você por um clínico geral, para uma dor, para uma urgência, e eu posso ter outros tratamentos complementares para ele, uma ortodontia, um clareamento, uma limpeza, um procedimento estético, né? E isso não é todo modelo de negócio que tem isso, né? Então isso é muito legal e é importante que vocês entendam que um paciente que vocês já possuem, que é o mais difícil de conseguir, que é ter o paciente fidelizado, depois que ele inicia com vocês e que ele confia no trabalho de vocês, cabe você ir direcionando o melhor procedimento e o melhor momento para ele fazer aquilo, né? Que isso, por incrível que aconteça, o paciente ele tem esse interesse, tá bom? Muitas pessoas querem fazer outros procedimentos, só que também precisa do seu incentivo. Não pense que vai, às vezes, partir do paciente querer arrancar um dente, né? Ou fazer, de repente, um clareamento. Ele precisa, né, de repente, ver um antes e depois, ver uma informação, ver algum amigo dele fazendo esse procedimento, tá? Então, acreditem, quando você tem esse paciente já fidelizado, você vai entendendo qual que é o melhor momento e vai ofertando para ele outros procedimentos. Tá joia? Então, isso de trabalhar bastante com quem já é cliente de vocês funciona muito. Então, eu posso ver, poxa, esse paciente aqui ele fez tratamento de implante. Ela já investiu para ter o sorriso 100%. Teve ali, fez um protocolo, por exemplo. O que, que é mais, de repente, R$ 1.500 para essa pessoa agora fazer um botox? Entendeu? Ela já investiu ali aquele valor para fazer todo aquele tratamento com você, então às vezes fazer esse algo a mais estético para ela, né, não é um valor muito grande, porque ela já pagou muito mais no protocolo, ainda mais se você parcelar e tudo mais, tá joia? Então deixem de, né, parar de perder dinheiro com esses pacientes aí que às vezes vocês não estão sugerindo nada, tá? E a mesma coisa, ortodontia, o que, que de repente pode se encaixar, né? Clínico geral, o que de repente a gente pode se encaixar e assim por diante, tá? A campanha do upsell, ela também vai nesse sentido. É basicamente pegar os clientes que vocês possuem e oferecer outros procedimentos para eles dentro da parcela que eles estão pagando para vocês. Então, eu posso pegar, para ficar mais fácil aqui, um paciente que está, né, no tratamento de ortodontia, e aí eu vou vender para ele um clareamento. Paciente que está com aparelho tradicional, vamos pegar o exemplo aqui, não consegue fazer esse clareamento, mas o que, que eu vou fazer? Qual que é a sacada?
é parcelar esse clareamento dentro da mensalidade que ele paga de orto, para quando ele terminar o tratamento, ele já ter o clareamento, né, pagando o valorzinho que ele não vai sentir ao longo do tratamento. Agora, se você chegar lá no fim do tratamento e falar, faça um clareamento comigo, R$ 1.500, esse paciente, às vezes, ele vai sentir muito. Agora, se ele vai pagando em pequenas parcelinhas, né, esse valorzinho ali dentro da mensalidade dele, ele não sente. E aí, para você é interessante, porque você aumenta o ticket médio, você fideliza, você vende um produto que você não está entregando agora, né? Você ganha uma receita que você só vai ter que entregar lá depois, né? Então, isso é muito interessante de vocês trabalharem, basta aplicar, tá bom? Para quem é cliente prospecta, temos lá a estratégia com passo a passo, a gente foi nas clínicas, mostrou como é que funciona muito bem essa campanha. Spoiler, mês que vem vai ter carnaval, e essa campanha aqui, no carnaval, normalmente a gente consegue aí, as clínicas que de fato aplicam ela, um faturamento de 50, tem clínicas que já faturaram até R$ 80 mil com essa campanha de clareamento, tá bom? Então, quem não aplicar, né, realmente está deixando dinheiro aí na mesa, beleza? E aí, carnaval já tá chegando também, então já é importante estudar aí, tá? Upsell perpétuo, o que é isso? Vocês, como dentistas, sempre precisam estar olhando a saúde do paciente. E como vocês possuem muitos prestadores, o que é isso? Outros dentistas, a não ser vocês, né? E sempre tá vendo a saúde daquele paciente, tá? E às vezes, quando a gente vai numa mentoria, numa consultoria, numa auditoria de campo, o que acontece? O dentista prestador, ele não orienta o paciente sobre novos procedimentos. Às vezes por dois fatores. Um, a clínica não deu essa liberdade. Então, por exemplo, você é dentista de orto, você só faz orto. Então, ela não dá liberdade para aquele dentista falar, olha, teu caso aqui tá saindo um pouquinho de controle, vou passar aqui para o profissional indicado chamar você para a gente ver isso, né? E a situação número 2, não tem um alinhamento com o dentista. Olha, quando você vê que tem algo acontecendo, já passa para o paciente, já passa para a gente evitar que o problema aconteça. Né? Então, às vezes, essa falta de alinhamento, né, faz com que, às vezes, aconteça um problema que a gente poderia resolver antes. Então, vamos pensar nesse sentido. Às vezes, você, dentista, você faz isso. Olha, eu tô vendo aqui que, de repente, esse siso, ou que esse dente, isso aqui tá saindo do controle, é importante a gente tratar com urgência. Isso eu tenho certeza que você faz. Mas você coloca a sua mão no fogo de que o teu dentista prestador faz isso? Agora imagina o tanto de paciente que às vezes tá na tua clínica, tá na tua cadeira, tem um problema acontecendo ou que pode acontecer e não é falado nada. Entendeu? Então isso é muito importante, você ter esse alinhamento, você ter essa cultura, essa rotina dentro da sua clínica. Beleza? E por último, dessa parte mais ou menos importante, a gente tem a campanha de prevenção. Isso aqui também, né, eu sempre venho falando sobre isso, que é basicamente você ter a sua carteira de recorrência, né? Então você tem muitos pacientes que estão sempre fazendo os mesmos tipos de procedimento. Limpeza, né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele vai fazer o quê? Uma limpeza 2 vezes no ano. Então, em vez de você ficar toda vez tendo que vender e lembrar esse paciente da limpeza, faz um clube de assinatura. Coloca a tua limpeza dentro de uma prestação de serviço, como se fosse um Spotify, uma Netflix, que você coloca no cartão de crédito recorrente, você divide aquele valorzinho ali, né, para o paciente, para ir todo mês e pingando um pouquinho, e quando der ali 6 meses, você chama ele para vir fazer a limpeza. A maravilha disso aqui é o quê? Quando, como o paciente ele está pagando, ele mesmo vai te mandar mensagem para fazer a limpeza. Agora, se você ainda fica naquela situação de tipo, nossa, quando chegar aos 6 meses, eu vou mandar mensagem para o paciente para ele fazer a limpeza. Isso gera gestão, né? E você não tem ainda essa recorrência, tá? Então, é legal, por exemplo, quando o paciente ele for fazer algum tipo de procedimento com vocês e for ter alta, entre aspas, você já sugerir para ele essa campanha de prevenção. Entendeu? Aí você pode fazer de diversas formas. Você pode colocar limpeza, você pode colocar clareamento, às vezes algumas consultas ali de check-up, de urgência, de emergência, enfim, daí você pode ir, né, pensando. Tem clínicas que colocam até, por exemplo, descontos em outros procedimentos, seja pro paciente, como seja para a família dele. Vai de vocês. Mas o importante que eu quero que vocês entendam é, imagina só, né, você com a sua clínica, ter uma carteira de pacientes, sei lá, 100 pacientes por mês que você tem ali, que todos os meses vão estar te pagando, que seja R$ 200, R$ 150.
cara, você não vai estar fazendo nada, entendeu? E todos os meses vai estar pingando esse valorzinho aí. Então, gente, hoje, essa parte de você criar essas novas receitas, essa nova recorrência, esse valor a mais, e ainda fidelizar o teu paciente, porque dessa forma você evita que ele vá para concorrentes. E o melhor, né? Se tiver algum problema, a gente consegue corrigir antes de acontecer algo mais grave. Tá, joia? Então isso é muito importante. A ideia não é a gente passar para o paciente que eu quero, Matheus, você está com uma dor aqui, tem um canal para fazer, eu vou te atender e tchau. Não, a ideia é que, tipo, ele venha, faça aqui o canal e que a gente, por meio da campanha de prevenção, a gente evite que ele tenha que passar pela mesma situação, né, que ele veio aqui na primeira vez, tá bom? Então a gente já consegue agir de forma preventiva, por isso do nome prevenção, tá joia? Tá? Bom, e aí agora eu vou passar uma série de estratégias para vocês trabalharem com a base de vocês, tá? Mas não fique preso a isso, tá? Então, por exemplo, eu vou mandar aqui para vocês por escrito, vou falar para vocês por escrito, porque a gente está aqui, né, na reunião. Mas você não precisa copiar exatamente dessa forma e mandar assim para a tua base. O ideal seria, de repente, você fazer um vídeo personalizado, né? O que é o vídeo personalizado? É você ir lá, gravar, né, falando o nome do paciente e tudo mais. É uma estratégia. Ou então um vídeo genérico, né? Que você não fala o nome, o que vai para todo mundo. Ou então um áudio personalizado para cada um, é uma opção. Um áudio genérico. E apenas por último utiliza a mensagem escrita. Tá? Então, às vezes eu vejo que a clínica pulando todas essas etapas fazendo isso aqui, só isso aqui. Não é que não funciona, mas a questão é que aqui eu já coloquei para você na ordem de o que mais converte para o que menos converte. Então, já que eu penso assim, né? Já que eu vou fazer um trabalho, compensa mais eu partir para aquilo que mais me dá retorno. Tá bom? Então, eu vou passar aqui agora para vocês diversas ideias, né? Para vocês conseguirem fazer contato com a base de vocês. E aí, lembre-se, né? De vocês, de repente, variando ali de acordo. Tá joia? Então, vamos lá. Bom, primeira delas agora. Então, a ideia é que vocês trabalhem com os pacientes que não fecharam, igual eu já havia sugerido anteriormente. E aqui tem um script para vocês, né? Então, você pode trabalhar também acrescentando isso com aquela ideia de antes do reajuste, né? Com valores ainda de 2025, do ano anterior, tá? Então, de repente, já pensou você pegar o paciente que não fechou, ir lá e mandar um vídeo personalizado. Pô, Matheus, mas fazer isso dá muito trabalho. Trabalhar dá trabalho, né? De repente você pode fazer isso para os pacientes que têm um ticket médio alto, R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 15.000, né? Ao mesmo tempo que dá trabalho, se filtra muito, porque pelo menos não é todas as clínicas que fazem. Então o fato de você fazer já vira um diferencial. Às vezes o teu paciente ele não espera que você grave um vídeo para ele, não espera esse cuidado, né? Então isso é muito legal. E aí às vezes você consegue fechar o paciente por conta disso. Tá joia? Então, ao invés de ficar mexendo no Instagram, vendo TikTok, né, fazendo coisas que não vão te ajudar, faz isso aqui, que pelo menos você tem a chance de fazer mais dinheiro, tá? Então, a gente deixou aqui um script, né? Oi, Matheus, tudo bom? Lembrando que você passou por uma consulta aqui com o nosso dentista, se quiser colocar a data também pode pôr. Então, o doutor Matheus percebeu que você não retornou ainda para iniciar o seu tratamento, ficou com alguma dúvida? Como já passou um tempo desde a sua última consulta, o ideal seria você vir aqui na clínica para a gente conversar novamente, para a gente rever o seu caso, pode ser? Eu, Matheus, particularmente gosto mais dessa estratégia de falar para o paciente vir aqui na clínica, porque olho no olho a conversão aumenta. Se eu fico tentando negociar para o WhatsApp, como eu falei, não é que não funciona, mas a minha conversão diminui. Tá joia? Então vamos testando aí, vendo o que funciona. Tá joia? Mas aqui fica uma sugestão para vocês aí do que fazer com esses pacientes que não fecharam. Aí, para quem não tem um raio-x panorâmico na clínica, né, que são muitas pessoas, você vai ter que fazer a gestão disso. Então, o ideal é você fazer contato com aquelas pessoas que fizeram o exame, ou seja, elas pagaram lá na clínica para fazer o exame, mas que não iniciaram o tratamento com vocês, tá? Então, vai lá, veja quais são essas pessoas e inicie o tratamento. Faça ela, né, conseguir iniciar esse tratamento, porque ela já está em cima do muro. Né, ela já foi lá, já pagou para fazer esse exame, mas ainda não iniciou com você. E se ela não iniciou com você, ela pode iniciar com outro concorrente, porque ela já fez o exame, então ela está logo ali em cima do muro. Então já, né, trabalha em cima dessas pessoas também. E aí tem aquelas que levaram a requisição, mas não fizeram. Então você já veja quais são essas pessoas aí,
para você fazer o contato com elas, né, para ela ir lá primeiro fazer o exame, né, e aí você conseguir ter mais precisão no teu diagnóstico e também, de repente, já fazer para ela ver e iniciar o seu procedimento. Ou o que algumas clínicas fazem é o seguinte, poxa, quanto que custa, de repente, a tomografia que esse paciente vai precisar fazer? É R$ 300? O que eu posso fazer? Eu posso falar, olha, vai lá, faz esse exame, eu vou pagar se você iniciar o tratamento aqui comigo. Aí você pega R$ 300, o que você pode vender para o paciente por R$ 300 ao longo do tratamento? Uma limpeza, você pode adicionar um tratamento estético, você pode, de repente, colocar isso no valor dele, né? Você pode, de repente, colocar isso dentro ali de um seguro que você pode fazer de garantia de contrato, você pode, de repente, colocar a prevenção que a gente falou, tem uma chance desse paciente indicar, então pode ser uma estratégia, né? Vocês podem, de repente, colocar isso, né, esse exame que às vezes é um bloqueio inicial para o paciente iniciar o tratamento e usar isso como um gatilho para ele iniciar com você, tá bom? Beleza, o que mais que a gente tem? Tenho certeza que você der uma olhadinha lá no seu WhatsApp, vai ter muitos pacientes que estão parados, tá bom? Então, paciente parado, né, pensa como estoque. Se tem estoque parado, é dinheiro parado, tá? E esses leads que estão lá parados também são pacientes que conversaram com vocês, mas por algum motivo não, né, avançaram, você pode ir lá e fazer um novo contato. Atenção, muito cuidado, porque o WhatsApp ele tem bloqueado ali se você fizer spam. Então dá uma ligada, manda um vídeo, manda um áudio, fazendo de forma bem personalizada ali, não é para ter problema. Agora, se sair fazendo em massa, vai ter problema, tá? Então a ligação não bane, então podem abusar bastante da ligação. Agora, se for no WhatsApp, vai tomando esse cuidado aí, beleza? Boa. O que mais que a gente tem? Pacientes que faltaram, então você pode pegar todo mundo que faltou de 2025, de primeira consulta, e fazer contato com esse paciente. Não precisa terminar isso hoje, mas vai trabalhando com essa pessoa, que ela ainda, né, não foi na tua clínica. Então você tem aí o ano inteiro de 2025 para trabalhar com essa base de leads, né, que por algum motivo ainda não tomaram a decisão de ir até sua clínica. E isso aqui, como eu falei, dinheiro parado, né? Vamos supor que você tem aí 500 pacientes que agendaram uma consulta, mas que por algum motivo faltaram. São 500 oportunidades. Vamos falar que você não converta os 500, mas que, sei lá, você consiga 30 pacientes dessa base. Você investiu tempo, né? Então, eu acredito que vale a pena a gente trabalhar para conseguir resgatar essas pessoas. Afinal, elas já estão ali, né? E às vezes você consegue trabalhar com eles e até ter uma conversão ali sem precisar pagar mais por isso. Aí também tem os pacientes ativos que faltaram. O que acontece? A gente vê de dezembro. Dezembro, pessoas viajam, esquecem, foco está ali em Natal, Ano Novo. Então tem muitas clínicas que, devido à correria de janeiro, elas, né, esquecem de trabalhar com os pacientes que faltaram do mês passado. Às vezes foi lá, mandou a mensagem, o paciente não respondeu, a clínica também não foi mais atrás, e aí aquele dinheiro que estava previsto não caiu. Então, veja aí quais são os pacientes que estão em tratamento, mas que não foram na tua clínica. Seja de ortodontia, seja alguns procedimentos que estavam previstos acontecer e que não aconteceram, porque isso aí é dinheiro parado. Tem clínicas que só da gente fazer isso aqui, de lembrar os pacientes que estavam para, né, fazer aqueles procedimentos ali, a gente já consegue colocar dinheiro no caixa, tá? Mas precisa olhar de forma estratégica para sua base e trabalhar em... Temos aí diversos na clínica, mas que por algum motivo não voltaram mais. E isso às vezes pode acontecer, né? Então veja se de repente já não faz mais de 6 meses que esse paciente não vai na tua clínica e entra em contato, né, para chamar ele para a tua clínica, que no mínimo uma limpeza ele deveria fazer, tá? Então lembra daquilo que eu falei, de repente você pode fazer um áudio, manda para os pacientes, um vídeo. Então imagina você, dentista, que sempre cuidou daquele paciente, receber um vídeo falando que faz 6 meses que esse paciente não vem na clínica. Você acha que tem mais chance do paciente não vir ou do paciente vir, né? Então, é questão de ir lá, sentar, fazer o vídeo e fazer, né? E aí começar a ter um faturamento dessas pessoas que às vezes estão ali paradas, beleza? Você pode fazer o vídeo personalizado, a depender do paciente. Poxa, então tem um monte de paciente, por exemplo, esse paciente aqui, toda vez que ele vem, ele traz família, ele faz coisas legais, né, novos procedimentos bacana,
Poxa, então para ele vale a pena eu fazer um vídeo personalizado. Agora, esse paciente aqui, ele é muito legal, é interessante eu ter ele como cliente, mas o ticket médio é mais baixo. Então, de repente, um vídeo por si só, genérico, sem falar o nome, faz sentido. Né? Ou às vezes um áudio. Então, vai indo, né, fazendo aí esse tipo de equilíbrio, ou se você achar interessante, faz o personalizado para todo mundo, já que é o que mais converte normalmente. Beleza? Vai aí da decisão de você e do seu tempo, tá? Mas faça, eu tenho certeza. A gente está falando aqui, já vamos para 30 minutos de reunião, que se você pegar e fazer, não tem como o faturamento da sua clínica diminuir, ele só aumenta. Então, é uma questão, né, de decisão, realmente ir lá, colocar em prática e fazer o negócio acontecer, porque ficar esperando o paciente cair do céu, não vai, infelizmente. Além disso, temos aí pacientes que por algum motivo abandonaram ou paralisaram o tratamento. Isso em dezembro acontece muito, né? As pessoas às vezes usam ali, inicia até o procedimento, mas usam aquele dinheirinho para Natal, Ano Novo, viagens, férias, né? Então a gente precisa fazer contato com essas pessoas, né? Não dá para deixar isso acontecer. Principalmente às vezes a ortodontia, que os pacientes são muito suscetíveis, né? A cancelamentos, coisa do tipo. Então, bora lá, bora atrás dessas pessoas que por algum motivo paralisaram, né? E tentar trabalhar para elas reativarem o tratamento com a gente. Diz para mim, é muito mais fácil você fechar um contrato novo de uma pessoa que não conhece você, de uma pessoa que às vezes nunca te viu, ou reativar um paciente como esse, né? Muitas pessoas não valorizam isso aqui. Mas, às vezes, o paciente, ele é um ser humano normal, principalmente um brasileiro que não dá muito bem com dinheiro, ele só se atrapalhou financeiramente e ficou com vergonha de falar, tô sem dinheiro. Daí, o que, que ele faz? Some do WhatsApp, some do celular, não te atende, não fala nada, né? Mas, como eu falei, se a gente fazer um contato, se a gente tentar, se a gente fazer gestão, né, eu acredito que a gente consegue, não todos, mas algum reverter para iniciar o tratamento com a gente. E aí você vai, poxa, de repente eu posso tirar os juros para o paciente voltar a fazer o tratamento comigo, de repente eu posso tirar uma parcelinha aberta dele acreditando que ele vai fazer mais coisas. Tem clínicas que, por exemplo, o paciente ele ficou devendo uma mensalidade, então ele vem, paga essa mensalidade que está faltando e eu dou um fôlego para ele na próxima que ele for pagar. Enfim, é uma estratégia, vai de cada um aí, ver de repente o que eu posso fazer para viabilizar esse paciente para tratar comigo, acreditando que esse paciente vai ficar comigo por mais meses, esse paciente ele vai fazer outros procedimentos, esse paciente tem chance de me indicar. Então não é pensar naquele paciente apenas como um paciente, é pensar nele como várias outras formas que eu posso ter, né, algum tipo de renda com ele, seja por indicação, por outros procedimentos, né, por esse tempo que ele vai ficar comigo. Então, isso ajuda bastante. Quem pensa só no curto prazo, não, porque esse paciente, se eu não receber dele, não faz sentido. Então, você só está pensando naquele valorzinho ali, está deixando de pensar no tanto de outra oportunidade que pode acontecer. Beleza? E aí, também, nesse sentido, temos os pacientes que estão inadimplentes, né? Então, já são pessoas que tinham ali, de repente, parcelas em aberto, seja de implante, de clínico geral, enfim, vários procedimentos aí que, de repente, ficou combinado dele fazer o pagamento, mas não fez, né? E aí a gente tem sempre a questão de tentar resolver com esse paciente de forma amigável, né? Porque se você for para o jurídico, e você deve ir, na minha opinião, tá? Porque é uma coisa que foi combinada, tem contrato, tudo mais, você fez o procedimento, né, acredito que você precisa receber. Só que se você for para o jurídico, dificilmente depois esse paciente volta a ser teu cliente, tá bom? Então só tome cuidado, por isso que eu gosto sempre de tentar de forma amigável, né, resolver ali a situação com o paciente. Cara, eu tentei de tudo, não consegui. Beleza, aí eu passo para o advogado, tá bom? Mas trabalhem com os pacientes inadimplentes, muito com esse intuito também de, tipo, o que eu posso fazer para tentar negociar com esse paciente, tiro os juros, tenta ofertar alguma coisa para ajudar ele, de repente uma condição até facilitada, porque as pessoas podem ter se atrapalhado um pouquinho ali, tá? Se isso fizer sentido para aquele paciente, para aquele tratamento, né? Acredito que vale aí a pena a gente conseguir recuperar esse valor.
tá? Hoje, gente, tem clínicas que, devido ao volume de boletos e de pacientes, tem muito dinheiro aqui parado, né? E aí, às vezes, não, porque eu não tenho ninguém para fazer isso, não, porque a gente não dá atenção para isso. E aí, por quê? Porque às vezes o valor no mês é pouco, é tipo 5 mil, 10 mil no mês, mas vai ver isso no ano. O que acontece? Entendeu? Então, às vezes também só olhar para o mês, né? Talvez você fique com uma sensação, não compensa eu parar tudo que eu estou fazendo aqui para trabalhar em cima desse ponto aqui. Mas olha para o ano, né? Quando você for fazer essa categoria aqui, que é inadimplentes, não olha apenas para o mês, olha sempre para o ano. Se eu não fizer nada nessa parte da inadimplência, quanto que eu vou deixar de receber no ano? Aí você vai ver que é um valor bem considerável. Então, né, acredito que vale sim a pena um esforço e uma dedicação para trabalhar em cima dessa categoria aqui. Beleza? E aí agora a gente tem a parte dos aniversariantes do mês, que todos os meses nós temos, né? Então a gente gosta muito de trabalhar com isso aqui, porque no aniversário as pessoas se sentem especiais, elas gostam de se sentir especial, de ganhar vantagem, presentes, né? De serem lembradas, tá? Então a estratégia que a gente faz aqui, que todos os meses, né? Você tem aniversariante na tua clínica, é você usar isso ao seu favor. Todas as empresas grandes usam, né? Então, por que a gente não pode fazer isso na odontologia também? Então, adaptando, né, para a odontologia, o que você pode fazer? Mensagem, início do mês, você vai lá e manda uma mensagem para todo mundo que faz aniversário, falando da tua campanha de aniversariante. Depois, no dia do aniversário, a gente manda uma mensagem só falando do aniversário, desejando ali felicitações. E aí, antes de acabar o mês, que é agora onde a gente está, a gente vai trabalhar com o quê? Com a escassez. Vai acabar. Para não ter aqueles espertinhos que, tipo, fazem aniversário em janeiro e quer lá o benefício dele em março. Não faz sentido, né? Então, a ideia aqui é a gente explorar essa oportunidade, né, e trazer esse paciente para vir na clínica de novo, ou trazer esse paciente para vir fazer algum procedimento, ou dar algum descontinho para ele. Enfim, é fazer alguma movimentação para a gente usar essa questão do aniversário dele ao nosso favor, para a gente movimentar a clínica de alguma forma. Beleza? Aqui tem o script, então aqui é da mensagem do início, né? Então aqui a ideia é a gente comunicar, né? Então, olha, devido ao seu mês, do seu aniversário, você foi selecionado e ganhou X% de desconto, ou ganhou uma profilaxia, ou ganhou, né, um benefício para você aqui na clínica. Enfim, vê ali o que é interessante para vocês. E aí, a gente sempre gosta de fazer um paciente virar 2. Então a gente coloca aqui, a sua família e amigos também podem ser beneficiados com isso. Então, caso tenha, né, interesse, é só nos passar o telefone, porque daí, como você está fazendo aniversário, a gente passa, né, esse benefício para eles também em seu nome, tá bom? Então, a gente faz um paciente virar 2. Imagina, você tem 30 pacientes que fazem aniversário em janeiro, em fevereiro, que seja. Se a gente conseguir fazer com que esses 30 vira 33 por meio dessa estratégia aqui, você pagou o quê? Nada. Então já valeu a pena, né? Ainda mais se eles iniciarem, porque indicação qualificado, você sabe, né? A pessoa já está em tratamento com você, a chance dela iniciar alta. Então também não tem por que você não trabalhar para um paciente virar 2, tá bom? Isso ajuda bastante. Aí aqui é então a felicitação, então aqui não tem nada comercial, é só realmente a felicitação mesmo, você desejando ali um feliz aniversário, tá? E aqui no último agora, a gente tem essa da escassez, que é só passando para lembrar, né, que a campanha do aniversariante, do aniversário do mês daquele paciente, já está para finalizar. E aí a gente dá um checkmate de, olha, você pretende resgatar o seu benefício, ou então, para não perder, você pode transferir para algum outro amigo que esteja precisando, familiar, coisa do tipo. Tá? Então, às vezes, por exemplo, o paciente está viajando, ele não vai conseguir usar isso aqui, né? Mas você pode ir lá e falar para ele transferir para alguém que precisa. Pode ser que, né, faça sentido. Ou aquele paciente em si, ele não tem nada para fazer, né? Ele já fez tudo o que tinha para fazer, casou com essa data, mas não foi interessante para ele, ele não vai fazer. Mas para não perder, transfere para algum familiar, para alguém que de repente faça sentido. É interessante também, tá bom? Fica mais uma carta na manga aí para vocês trabalharem, tá? E agora, né, trabalhar com essa questão das indicações, né? Então, a indicação também, nesse ano, ela vai ser imprescindível. Muitas clínicas já possuem pacientes que indicam, porém, organicamente.
né? Não partiu da clínica fazer alguma estratégia em si para incentivar e aumentar essas indicações, né? Aconteceu porque os pacientes fizeram isso por livre e espontânea vontade. Mas se você tiver uma cultura, né, uma estratégia, um processo, se isso é parte da rotina de vocês, de não somente esperar o paciente te indicar, mas você fazer algo, né, ativo em cima da indicação, para você conseguir mais indicação, isso é muito interessante. Tá? Então você pode usar as datas temáticas, você pode ter benefícios. Então, o que é legal para o paciente de ortodontia que incentiva ele a me indicar outros amigos de ortodontia? O que é legal para o implante? Então, é muito de eu entender, né, o que faz sentido para cada tipo de procedimento. Tá? E aí a gente tem duas estratégias para indicação. A gente pode pedir, né? Ou a gente pode fazer uma estratégia de tipo, meu, deixa eu comprar aqui, por exemplo, uma TV top, né? Uma TV de última geração, assim, e aí eu vou fazer um sorteio anual. Vou colocar lá que todo mundo que vir na clínica indicar uma pessoa, né, com um telefone, só dela lá o nome e o telefone, né, ela vai concorrer àquela televisão. Quanto mais nomes ela indicar, melhor. Só que daí você coloca um adendo. Tem que ser pessoas que ela conhece, tem que ser pessoas, né, que seja da sua cidade, senão ela indica gente aleatória. Aí você faz a conta. Como é que eu sei se isso vai fazer sentido? Quanto custou essa televisão? Ah, custou tanto. Essa televisão, a gente está falando que a gente vai sortear ela no ano. Não precisa comprar ela agora. Então, é aí que está a magia. A gente vai trabalhando mês após mês, recolhendo essas indicações e trabalhando. Olha, o Matheus te ligou, o Matheus te indicou, ele está fazendo tratamento com a gente aqui, né? E aí você chama esse paciente para vir fazer uma avaliação. Ou seja, você vai faturando com algo que você nem gastou ainda. E aí chega lá no fim do ano, você faz esse sorteio, né? Às vezes paga só com, né, aquele valor que você mesmo já conseguiu fazer ao longo, né, do ano. Tá? Eu só recomendo que vocês façam o quê? Tem uma caixa grandona, embrulha presente, deixa na recepção, faça comunicação visual falando dessa campanha e tudo mais. Quem é cliente prospecto, a gente pode criar as artes para vocês sem problema algum e comunique isso para os seus clientes, né? Então imagina, eu invisto R$ 5.000 no Meta. Cara, investe R$ 5.000 na sua base. E aqui a gente está falando que você vai primeiro fazer, arrecadar essas indicações e só depois que você vai precisar comprar essa TV ou isso aí que você de repente definir. Eu falei a TV aqui porque foi algo fácil, mas de repente na sua cidade tem uma coisa que chama mais atenção, né? De repente é um iPhone, né? De repente é um robô aspirador, não sei, né? Uma viagem, vai muito do que, perdão, o público de vocês gostariam de ganhar. Pensa assim, o que o meu público, o que o meu paciente gostaria de ter, mas que infelizmente ele não tem. E aí você trabalha em cima disso. Tem até algumas clínicas que querem fazer algo mais estratégico, que eles perguntam para os pacientes que vão na clínica, tipo, a gente quer fazer uma campanha de indicação aqui, o que você gostaria de ganhar se você indicasse um paciente para a gente? O que você gostaria de concorrer? Né? Então, pode ser uma coisa aí que daí vocês conseguem fazer mais assertivo também. Tá bom? E aí aqui só para complementar que campanhas de indicação, né, quando você faz para determinado procedimento, tome o cuidado de você fazer algo que seja relevante, porque aquilo que motiva o paciente de ortodontia é diferente daquele que motiva um paciente de implante. São procedimentos diferentes, comportamentos diferentes, né? Então, só tenha esse cuidado para você fazer a estratégia correta. Então, é ortodontia, então você vai fazer uma campanha de indicação para os pacientes de ortodontia e um benefício que atrai a eles. É de implante? Então, vou fazer uma campanha para atrair pacientes de implante com um benefício que seja, né, de valor agregado para esse tipo de público. E assim por diante. Porque não adianta você trabalhar com uma campanha de indicação com um único benefício que vai servir para todo mundo. Que às vezes a tua campanha fica muito genérica e aí você não consegue ter retorno. Tá bom? Beleza? Aí aqui a gente deixou esse script de indicação, só para vocês começarem a pedir, caso você não peça, tá bom? Então a ideia é sempre vocês, no mínimo, pedirem a indicação. As pessoas elas já estão propensas a indicar, mas ela só vai indicar você quando algum paciente, algum amigo, falar onde que você está fazendo esse tratamento.
Ou seja, você tem duas opções: esperar passivamente até isso acontecer, ou você ir lá e ativar. Matheus, tem alguém para me indicar? Ou falar da tua campanha de indicação, ou falar do teu sorteio, da tua estratégia que você está fazendo para arrecadar leads, tá bom? Beleza? E por último, mas não menos importante, a gente tem a questão da avaliação no Google. Essa estratégia em si, ela não vai te ajudar a faturar mais nesse mês, tá? Porém, quanto mais avaliações no Google você tiver, mais vai te ajudar a fechar. Então imagina, o paciente está meio em cima do muro, o valor ficou alto, você vai lá e mostra a tua avaliação no Google, um monte de avaliação positiva. Te ajuda, né? Hoje, fazer uma seguinte pergunta para vocês: se o paciente olhar a tua avaliação no Google, ele vai fechar com vocês ou ele não vai fechar? E hoje as pessoas elas pesquisam, né? É só ir lá e colocar a tua clínica no Google. Tá? Então, quanto mais avaliações a gente tiver no Google, melhor. A gente pode usar para usar na negociação, a gente pode usar porque daí isso aumenta nosso ranqueamento quando alguém pesquisar, né? Então, isso aqui ajuda muito a gente de diversas formas, tá bom? O paciente, quando ele vai agendar, às vezes ele pode olhar a tua rede social e aí é importante você estar ali bem posicionado para ele, né, tomar essa decisão assertiva, tá já? Então, quanto mais indicações a gente tiver, melhor. Quanto mais avaliações a gente tiver, melhor. Beleza? E aqui tem um script de como pedir. A única diferença é que aqui você vai colocar o teu link de avaliação. Inclusive, quem é cliente prospecta, faça o favor de, por gentileza, aí, nos, né, avaliar lá com as 5 estrelinhas de vocês, por gentileza. Beleza? Tá bom? Então, em resumo, foi tudo isso que a gente falou aqui. Então, é muita coisa mesmo. Não necessariamente você precisa fazer tudo. Se você conseguir, ótimo, melhor. Mas se você fizer uma estratégia, eu já tenho certeza que você vai aumentar o seu faturamento. Então, escolhe dentro delas o que de repente você vai ter mais retorno no menor curto espaço de tempo e faça essa estratégia, tá? Porque eu não estou dentro da sua clínica para conseguir te orientar nesse momento, mas você consegue com essas partes que eu te passei aqui, com esse script, com esse caminho, agora olhar, poxa, eu acho que eu tenho muito resultado com quem não fechou. Deixa eu trabalhar isso aqui primeiro. Vai lá e trabalha com essas pessoas. Terminou essa base, você vai para a próxima e assim por diante. Como eu não sei exatamente em que momento você está na sua clínica com a sua base, a gente passa todas, né, as estratégias que dá para a gente fazer com uma clínica, tá? Mas daí você vai vendo qual que você vai, né, de repente encaixar aí, qual que vai fazer mais sentido para vocês. Beleza? Então, gente, o que eu tinha para passar para vocês hoje era mais ou menos isso, tá? Eu tenho certeza que se vocês aplicarem, impossível o faturamento de vocês diminuir, só tende a aumentar. Beleza? Aí eu vou tomar uma água aqui e quem tiver alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade aí ou para mandar aqui no comentário ou então para abrir o microfone e perguntar, tá bom? Tranquilo? Depois chegam as perguntinhas ali no Zap, né? Conheço.